Olá pessoal, um prazer encontrá-los todos aqui novamente em mais uma aula de anatomia humana e hoje falando de um assunto extremamente importante para o curso de vocês, para o curso de Estética e Cosmetologia. Essa aula, lembrando, é uma aula específica aí para a turma ECN41 e hoje a gente vai falar do sistema linfático. Como eu estava falando antes, uma aula extremamente importante para o curso de vocês. E a gente vai entender um pouquinho desse sistema para vocês poderem aí mais para frente nas aulas práticas poderem fazer as manobras de uma forma um pouco mais eficiente, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aí no nosso sistema linfático. Bom, mas antes de falar do sistema linfático, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Por quê? A gente tem algumas coisas que vêm um pouco antes de entender o próprio sistema, alguns conceitos. E eu gostaria de esclarecer esses conceitos. Sendo assim, então eu fiz uma representação esquemática para a gente esclarecer um pouquinho esses conceitos prévios antes de entrar propriamente no sistema linfático. Então vamos lá? Praticamente uma obra de arte aí novamente, tá certo? Então este aqui é a nossa introdução para estudar o sistema linfático. Bom, a gente tem que entender uma coisa antes de entender o sistema linfático. Primeira coisa, a gente vai entender um pouquinho aí dos fluidos corporais, tá certo? Se você pega lá, vai no pronto-socorro, faz um exame de sangue, você tira uma ampolinha de sangue, você vai ter lá o sangue, né? Dentro daquela ampolinha aqui, ó. Muito bem. Se você pega esse sangue, coloca dentro de uma centrífuga, ela vai lá girar, a gente vai separar esses elementos do sangue. O que tem lá dentro do sangue, do que ele é formado? E a gente vai ver que o sangue é formado de células, uma parte dele é formada de células, cerca de 30%. E nós chamamos estas células de elementos figurados. Estão lá todas as células e é uma concentração muito grande de hemácias, então o sangue fica bem vermelho, tá certo? Um vermelho bem vivo, tá? Então esses são os elementos figurados, são todas as células que estão no sangue, tá certo? E o que restou? O que restou do sangue é um líquido mais claro. Este líquido mais claro é chamado de plasma, tá certo? E o plasma é composto basicamente de água mais minerais, tá certo? Dentre outros compostos, mas basicamente água, tá certo? Então, circulando lá na corrente sanguínea, o sangue é formado pelos seus elementos figurados e pelo plasma, pela água, tá certo? Isso está dentro de artérias e veias, muito bem. E a gente vai entender uma coisa agora. Vamos olhar para esse grupinho de células aqui, ó. Tem um grupinho de células. Esse grupinho de células, estas células precisam do que a gente viu? De oxigênio mais os nutrientes, né? Então, precisa chegar nessas células oxigênio, nutrientes e água. Elas precisam disso. E como que isso chega? Os nutrientes, oxigênios e água vão chegar para as células. Professor, quais células são essas? Escolham qualquer célula do corpo. Todas as suas células precisam disso. Então você vai ter ali várias células em um determinado tecido e estas células precisam desses nutrientes, oxigênio, nutrientes e água. Por quem chega isso? Qual que é o caminho? Isso vai chegar pela corrente sanguínea, através de uma artéria. A gente acabou de ter aula do sistema cardiovascular. Quem irriga o tecido são as artérias. Então as artérias levam aqui para estas células oxigênio, nutrientes e água. E como que isso sai? Sai pelo capilar. Então você tem aqui a artéria saindo aqui o oxigênio, nutrientes e água. Então basicamente o que sai da corrente sanguínea é o plasma. Então o plasma sai aqui, ó, da artéria e acaba inundando este meio entre as células. Este meio entre as células é chamado meio intercelular. E o líquido que fica entre as células vai chamar líquido intersticial, perdão. Então o líquido intersticial, ele é derivado do sangue, mas qual parte do sangue? O plasma. Então o plasma que está na corrente sanguínea, ele sai para nutrir as células e ele fica entre as células. Então esse meio onde está esse líquido entre as células, este líquido vai se chamar agora líquido intersticial, porque fora da corrente sanguínea ele não se chama mais plasma,
entre as células, ele vai chamar líquido intersticial. E o líquido intersticial carrega os nutrientes que as células precisam. E o que as células fazem? Elas pegam esses nutrientes, utilizam esses nutrientes e jogam de volta no meio intersticial, no líquido intersticial, o quê? O que ela não quer, os seus resíduos. Normalmente nas aulas ou nos livros vocês vão ver como metabólitos celulares ou até mesmo como toxinas. Então essas toxinas, esses metabólicos, são produtos que a célula utilizou e não quer mais. E ela joga. Só que ela joga para onde? No meio extracelular, fora dela, onde está o líquido intersticial. Então recapitulando, da artéria sai um líquido, água, com os nutrientes, que fica no meio entre as células. Então este líquido que saiu da artéria, que dentro da artéria chamava plasma, agora vai chamar líquido intersticial e inunda a célula. Então você vê, e as células vão aproveitando o que tem ali e jogando o que elas não querem. Muito bem. Aí você pergunta, professor, legal, está chegando um monte de nutriente e água aqui, e como que esse líquido todo vai embora? Muito bem, aí muitos vão falar, professor, já sei como esse líquido vai embora. Vai através do sistema linfático, o vaso linfático drena todo este líquido, certo? Errado, não é dessa forma. Professor, como que é então? Quem é responsável por drenar este líquido, esta água que está aqui sendo representada pelo líquido intersticial? Quem drena isso tudo, na verdade, são as veias. Então as veias, a corrente sanguínea, ela é responsável por drenar 90% aproximadamente de todo este líquido que está chegando aqui. Então elas drenam praticamente toda a água do líquido intersticial. Porque pensa, se tem uma torneira aberta jogando água aqui, tem que ter um ralo levando isso de volta. E esse ralo são as veias, ok? Só que tem um problema. As veias, elas não são capazes de drenar todo o conteúdo, elas drenam aproximadamente 90%. Mas e os outros 10%? Imagine você, se você tem um líquido entrando e drenando um pouco. Se chega aqui mais e você drena menos, vai acumular líquido. Então, a quantidade que chega aqui tem que ir embora. Só que as veias não conseguem, elas não dão conta de drenar toda a água. Então, o organismo criou um método para drenar o que as veias não conseguem drenar. E o líquido que fica acumulado, que as veias não conseguem drenar, quem vai drenar é o sistema linfático. Agora sim entra o nosso sistema linfático. Só que tem um porém. As veias, elas são seletivas. A gente chama isso de permeabilidade. Como assim? Você imagina uma peneira, então você vai lá coar, por exemplo, um suco, e a peneira tem uns buracos bem fininhos, então o suco fica bem peneiradinho, então ele fica bem coado. Agora, quando você tem uns buracos na peneira, então quando você vai fazer lá, coar o suco passa mais, então os pedaços de frutas vão cair mais. Às vezes elas têm a permeabilidade menor, então o que vai conseguir entrar aqui é somente água. E toda a sujeira celular, os metabólicos, as toxinas, as proteínas, macromoléculas, partes de bactérias, parte de vírus, corpos estranhos que podem estar no líquido intersticial, as veias não drenam porque eles são maiores que a água. Então, para onde vai tudo isso? Toda a sujeira que as células fazem no meio intersticial, ou seja, que está no líquido intersticial, tudo isso é drenado junto, aqui pedaços de bactérias, vírus, macromoléculas, todas essas partículas são drenadas pelo vaso linfático, pelo sistema linfático. Então o vaso linfático ele vai drenar tanto as toxinas que as células produzem, como também o líquido que as veias não conseguem drenar. Tá certo? Então o sistema linfático basicamente ele faz isso. Ele retira a quantidade de líquido que as veias não conseguem, não dão conta, e também o sistema linfático ele vai tirar a sujeira do líquido intersticial. Então ele tem esses dois poréns. Professor, e para onde vai tudo isso?
E aí que é a massa do negócio, aí que o negócio é bem legal. Todo este líquido, ele vai voltar para a corrente sanguínea, nas veias. E aí eu quero que vocês pensem em qual lugar chega toda a linfa do nosso corpo. Já já a gente vai ver, mas vamos pensando nisso. Para onde chega a linfa do nosso corpo, tá ok? Então, vamos passar aqui. Essa foi uma introdução para vocês entenderem. Então, talvez toda essa explicação vocês não encontrem aí uma explicação bem bonitinha assim em um livro, porque é bem jogado em pedaços, mas a partir daqui já fica mais fácil, tá certo? Então, o que a gente viu do sistema linfático? O sistema linfático, ele vai ter uma vertente que é drenar o líquido e os resíduos celulares que estão no líquido intersticial, tá ok? E mais uma coisa, o líquido, a água que está na corrente sanguínea, nós chamaremos de plasma. Quando sai, que fica no meio intersticial, nós chamaremos de líquido intersticial. E quando este líquido intersticial entra no vaso linfático, ele recebe outro nome. Nós chamaremos de linfa. Mas percebam que é a mesma água, tá? Mas em cada lugar ela vai ter nomes diferentes. Dentro do sistema linfático, linfa. Dentro do sangue, plasma. Fora dos vasos, entre as células, líquido intersticial. Tá ok? Para ficar um pouco mais claro aí. Conceito de sistema linfático. Vamos lá. O conceito de sistema linfático é o conjunto de estruturas responsáveis pela formação e pelo transporte da linfa, tá? E pela defesa do nosso organismo. Então a gente vai entender aí as duas vertentes agora do sistema linfático. Porque uma a gente acabou de falar bastante aí, que é o que? Drenar o líquido. Então a gente pensa em sistema linfático, principalmente aí no curso de estética, pensa em drenar, até mesmo pela drenagem linfática. Mas a gente tem que entender o seguinte, a outra vertente do sistema linfático é exatamente a defesa do nosso organismo. Então o sistema linfático ele vai criar meios, vai produzir células para ajudar na nossa imunidade, tá certo? Para proteger o nosso corpo. Então são duas coisas que o sistema linfático faz. Drenar líquido que fica acumulado, que às vezes não conseguem drenar, e também resposta imunológica como defesa do nosso corpo. Tudo bem? Nas aulas do professor Dalpino ele deve falar bastante disso aí para vocês, tá ok? Vamos prosseguir. Então as funções aí são exatamente essa que eu acabei de falar. Então se eu ver função A e B, vão estar relacionadas aí à drenagem do sistema linfático. As outras duas como a defesa, resposta imunológica, tá bom? Vamos dar uma lidinha rápida aqui para vocês. Então as funções, absorção e transporte de macromoléculas proteicas e gorduras, então aqueles pedaços celulares ou pedaços de proteínas que estão lá, o sistema linfático vai drenar, limpeza do interstício celular e retorno da linfa para a corrente sanguínea. Então essa linfa, ela vai entrar na corrente sanguínea. Mas professor, se tira um monte de sujeira, a veia não pega essa sujeira para não entrar sujeira lá na corrente sanguínea. Por que vai jogar tudo lá dentro? Ela vai jogar tudo dentro da corrente sanguínea novamente. Mas até ela jogar toda essa sujeira, todas essas macromoléculas, essas partículas estranhas, elas serão limpadas, elas serão fagocitadas muitas vezes pelo sistema linfático, tá? Agora em relação à nossa defesa do organismo. Então, produção, maturação, transformação de linfócitos, plasmócitos, monócitos, macrófagos como resposta imunológica, que são as aulas que vocês têm aí na microbiologia. Defesa do nosso organismo através dos linfócitos. Filtração da linfa, que a gente vai falar quando a gente for falar de linfonodo. E destruição de bactérias, remoção de partículas estranhas. Tudo que a gente falou antes está aí explicadinho no slide para ficar para vocês, tá certo? E quais são os componentes do sistema linfático? O que eles são importantes? Os componentes do sistema linfático são a rede capilar de origem, que é um conjunto de vasos, tá? Que vai formar aí a rede do sistema linfático, a gente já vai ver. A linfa, propriamente dita, que é o líquido retirado do interstício. E os órgãos linfóides, tá certo? Os órgãos linfóides são os órgãos do sistema linfático. São o baço, o timo, os linfonodos, as tonsilas e a medula óssea, tá ok? Vamos continuar. Então esses são os componentes, a gente vai falar de cada um deles, tá certo?
A rede capilar de origem, vamos falar um pouquinho da rede capilar, já falo dos fatores que auxiliam no retorno da linfa. A rede capilar, você imagina o seguinte: para chegar lá no interstício, os vasos têm que ser muito pequenininhos. Então, esses vasos pequenininhos do sistema linfático, chamados de capilares linfáticos, eles vão lá no interstício e vão sugar o líquido que está no interstício. Tá? Então, ele vai sugando, drenando aquele líquido que às vezes não drenava. Tá certo? Esses capilares, eles vão se juntando, vão ficando vamos juntar um capilar vai dar um vaso um pouquinho maior, chamaremos de vaso linfático. E aí, esses vasos linfáticos vão se juntar e vão formar um vaso um pouco maior, que vai se chamar tronco linfático. Os troncos linfáticos vão se juntar e formar vasos maiores, que serão chamados de ductos linfáticos. Nós temos apenas 2 ductos linfáticos, tá bom? O ducto linfático direito e o ducto torácico. Dá vontade, né, falar de ducto linfático esquerdo, mas não é. É ducto linfático direito e ducto torácico, tá ok? A gente vai falar deles brevemente. Mas é muito importante a gente entender uma coisa aqui também: a biodinâmica da circulação linfática. Isso é sensacional. A gente tem que entender o seguinte: para circular o sangue, como a gente aprendeu no sistema cardiovascular, a gente tem uma bomba que fica fazendo esse sangue girar. Esta bomba é chamada de coração. Ele contrai, manda o sangue e o sangue fica circulando. O sistema linfático, ele já não tem essa capacidade, ele não tem um coração para fazer essa linfa chegar onde ela tem que chegar, tá certo? Então, quais são os meios que a linfa encontra para ela fazer o seu caminho sem uma bomba que fique contraindo e fazendo os fluidos circularem, tá certo? Então ela encontra aí 4 mecanismos, tá? E esses mecanismos estão mais ligados nas próprias características do vaso linfático, que são, quais são os fatores que auxiliam a linfa? Contração das próprias paredes do vaso linfático. Então, o vaso linfático, a parede do vaso linfático, você encontra uma musculatura lisa. E essa musculatura lisa faz com que o vaso fique contraindo. Na contração do vaso linfático, a linfa que está dentro do vaso, ela passa para frente. Então, se você aperta o vaso, a linfa vai para onde ela tem que ir. Então, ela segue a sua direção através da própria contração do vaso linfático. Então, o próprio vaso ele fica promovendo contrações, movimentos que fazem a linfa circular dentro dele. Este é um fator. Qual que é o outro fator? Grande número de válvulas no interior do vaso. Então, imagine o seguinte: dentro do capilar linfático, do vaso linfático, a gente tem válvulas. Então, se você tem aqui uma parede e aqui a outra parede, entre uma parede e outra você vai ter uma válvula. Então, o que acontece? Quando o vaso contrai, a linfa que está aqui sobe. Quando a linfa sobe, a válvula abre. Quando a linfa tende a descer, a válvula fecha. Então, sempre ela vai caminhar de válvula em válvula. Um espaço entre uma válvula e outra é chamado de linfônio. Então, a linfa ela vai caminhar de linfônio em linfônio de acordo com o movimento do vaso linfático. Então, de acordo com o movimento da contração do vaso, a linfa passa para cima e ela vai contraindo e vai subindo como se fosse degraus. Então, a linfa ela não desce de volta porque você tem ali uma válvula que impede o retorno da linfa. Então, em cada contração, a linfa sobe. Eu peço para as pessoas imaginarem como se fosse um chup-chup. Então, quando não dá mais para sugar, a pessoa vai apertando ali e aquele doce de leite ele vai subindo, né? Então, no caso da linfa, é mais ou menos a mesma coisa. Você vai apertando e aí a linfa vai subindo, tá? Ou vai indo para onde ela tem que ir. A gente já vai ver o direcionamento da linfa, tá ok? Muito bem. Outra característica do vaso linfático é o pulsar das artérias. Como assim, professor? Muito fácil entender isso. Do lado de um vaso linfático, então a gente tem aqui uma artéria, um vaso linfático, uma veia, tá? As artérias, como a gente viu lá, elas têm uma característica. As artérias, elas pulsam, elas fazem isso aqui, né? Elas se dilatam. Quando a artéria se dilata, ela empurra o vaso linfático, ela acaba apertando o vaso linfático.
E esse pulsar da artéria que aperta o vaso linfático também auxilia na propulsão da linfa, tá certo? E um outro fator que é mais mecanicamente bem parecido é a contração muscular. Envolvendo todos os vasos, nós temos os músculos. E na contração dos músculos,